o dia que eu mijei na cama do meu ficante e a mãe dele lavou meu lençol mijado. Oi, hermana! Gente, hoje eu vou contar pra vocês do dia que eu dormi na casa do meu ficante. Sonhei que eu tava num banheiro, mijei na cama dele e a mãe dele lavou meu lençol mijado. Ai, meu microfone caiu! Só que assim, gente, foi uma mijada poderosa. Eu acho que foi algum tipo de simpatia que eu descobri, porque no dia seguinte ele me pediu em namoro e hoje em dia eu sou casada com ele, entendeu? E a mãe dele que lavou meu lençol é a minha sogra. Pra quem já me segue há um tempo, inclusive me segue lá na Rede Vizinha, já deve ter escutado essa história porque eu já contei antes e já conhecem o meu marido também, né, o Pedro Henrique. Mas vamos lá, irmãs, eu vou começar do início, né, começar do começo e eu já vou aproveitar como ele é meu marido, eu já vou contar pra vocês como que a gente se conheceu, porque uma coisa liga a outra. Eu e o meu marido, gente, a gente já se conhecia há um bom tempo, porém a gente nunca tinha tido nenhuma interação, nunca tinha se falado, nem nada. A gente se conhecia de vista porque a gente frequentava os mesmos rolês. Aí teve um dia que a gente foi nesse mesmo rolê que a gente sempre ia, né, aqui na minha cidade, e eu estava lá bem linda e bela. Nesse dia eu tinha ido com um vestidinho tubinho, tomara que caia, bem grudadinho e bem curtinho, bem de pire, meu amor. Aí ele me viu nesse rolê, me viu igual em todos os rolês, né, mas nesse rolê ele ficou fascinado. Ele falou, nossa senhora, que menina bonita, né? E aí ele passou o rolê todo me encarando. Eu falei, o quê? É claro que eu vou encarar esse macho também, que eu sou bem da vagabunda. Aí, gente, a gente passou o rolê todo trocando olhares, sabe? Passava, olhava e fazia assim, ó. A Xana chega e fazia assim, ó. Brincadeira, né, gente? Mas enfim. E vocês acreditam que a gente passou o rolê todo trocando olhar e esse filho da puta, ele não chegou em mim pra pedir um beijinho? Ah, mas você ia ficar com ele assim de primeira? Oxe, gente, eu já falei que eu era bem da vagabunda. Enfim, aí eu não sei como, depois desse rolê, esse bendito, esse menino, ele achou o meu Instagram, começou a me seguir, claríssimo que eu segui ele de volta, né? Só que assim, ele me seguiu, eu segui ele e nada, gente, o menino não mandou mensagem. Gente, esse menino, ele é um lerdo. Aí, gente, eu falei, não, vou ter que fazer alguma coisa, eu vou ter que botar meu espírito de safado em ação, porque esse menino não toma uma atitude, eu vou ter que tomar. Mas, obviamente, eu não ia mandar mensagem pra ele, né? Porque ele quer mais o quê? Ele quer que eu chamo ele pra jantar também? Não, não tem como, né? Isso daí tem que ser coisa que homem tem que fazer. Mas aí, eu fui lá bem da safada, entrei no perfil dele, eu vi que ele tinha vários destaques lá, e tinha um destaque específico que era de academia. E aí, eu fui lá nesse destaque de academia, fiquei procurando uma foto específica que desse pra mostrar que eu estava com intenção, entendeu? E aí, eu vi uma foto dele sem camisa, meu amor, aí que o fogo no periquito subiu de verdade. Aí eu fui lá e curti essa foto dele sem camisa e depois curti mais uma foto do vídeo. Eu falei, não, é o suficiente, né? Eu já fiz demais até. Oh, gente, eu acho que foi muito. E funcionou, gente, funcionou. E esse filho da puta finalmente me mandou uma mensagem, me mandou um direct lá. E enfim, a gente começou a conversar, a trocar ideia. Porém, na época que a gente começou a conversar, era assim, gente. Quando eu conheci ele, eu morava em Campinas, a cidade que eu moro atualmente. Ele também mora em Campinas, né? Morava em Campinas, enfim. Só que aí teve uma época que eu me mudei pra Indaiatuba, uma cidade vizinha de Campinas. Tipo, é bem pertinho, mas ainda assim é outra cidade. Quando a gente começou a conversar, a trocar ideia, eu já tava morando nessa outra cidade, entendeu? E aí, enfim, a gente começou a conversar com frequência, porém, a gente levou um bom tempinho pra se ver por conta disso, né? Por conta da distância e porque não conciliava. A gente que lá, eu trabalhava de final de semana, que era o dia da folga dele. E aí, enfim, por conta dessas divergências, né, não dava certo. Aí teve um bendito no final de semana, gente, que eu peguei folga. E nesse mesmo dia, ele ia sair. E aí ele me chamou pra sair junto com ele. Só que eu queria dar uma de difícil, sabe? Eu queria fazer meu cu doce. Eu falei, ai, não sei, acho que eu não vou sair não. Só que, no fundo, eu tava pretendendo ir. Eu pretendia ir, gente. Só que aí minhas amigas me chamaram pra sair. Eu falei, o quê? É óbvio que eu vou sair com minhas amigas do que sair com macho. Aí eu falei, vou ficar aqui pela minha cidade mesmo, que eu vou sair com minhas amigas. É isso, você vai pro seu rolê, eu vou pro meu. E é isso, cada um foi pro seu rolê. Só que a gente continuou conversando. Ele lá do rolê dele, eu do meu. E a gente vem conversando pelo WhatsApp. Aí, gente, eu tava nesse rolê, eu comecei a beber. E quando eu bebo, eu fico assim, ó, louca, louca, louca. Se é que vocês me entendem, a periquita começa a pegar fogo. E aí, gente, eu já louca no teor, assim, do álcool, eu olhei em minha volta, só tinha mulher. Desculpa, eu não gosto de xereca. Esse negócio de sapatãozice não é pro meu lado. E eu tava com fogo no cu. Aí eu falei, ai meu Deus, maldita hora que eu fui querer sair com essas meninas. Devia ter saído com macho mesmo, pelo menos eles têm pica, né? Aí, mandei uma mensagem bem da safada pra esse menino, que hoje em dia é meu marido, né? Mas mandei uma mensagem bem da safada pra eles, que eu não vou nem falar aqui, gente, que chega que me dá vergonha ali. Mas enfim, mandei uma mensagem pra ele, né? Falando que queria ver ele e tudo mais, que não sei o que lá, que queria ficar com ele. E isso era umas 3 horas da manhã. E aí ele pegou e falou, vem. Aí eu falei, bicha, como que eu vou? Eu tô em outra cidade, é 3 horas da manhã. Aí ele falou assim, não, ó, faz aí o que você tem que fazer no seu rolê, termina aí o rolê, vai pra casa, quando você chegar em casa você me avisa que a gente vai tentar achar um Uber. Eu falei, meu amor, você não tá entendendo que eu moro em outra cidade? O Uber vai dar R$1 milhão. E aí ele falou, não, manda seu endereço aí que eu vou ver quanto que tá dando o Uber. Claro que ele ia pagar, né, gente? Porque no dia que eu saí da minha casa pra ir ver um homem e o homem não pagar Uber pra mim, hoje em dia não mais, né, que eu sou casada, mas continua na mesma regra, entendeu? Se eu estiver aqui pra algum lugar, Pedro Henrique que paga o Uber.
Aí, enfim, gente, mandei meu endereço pra ele, né? Pra ele ver o valor do Uber. E, gente, pasmem, o Uber tinha dado R$160, meus amores, R$160. Aí, quando ele falou que o Uber tava dando esse valor, eu falei, nossa, eu acho que ele não vai pagar, né? Eu acho que ele vai querer deixar pra outro dia. Porque, gente, eu super entendo, né? Quase R$200 de Uber. Aí, enfim, ele mandou pra mim, aí eu falei, nossa, tá caro, né? Aí ele falou, mas e aí, vai querer vir? Eu vou chamar. Eu falei, eita, Glória! Aí, gente, eu já fiquei logo nervosa, porque eu já tinha visto ele, né? A gente já via, a gente já se conversava e tudo mais, mas a gente nunca tinha ficado, conversado assim, pessoalmente. Eu já queria desmaiar. Aí eu falei, não, eu vou, é isso, só você vive uma vez, né? Aí eu falei, migas, fui lá, né, falar com as minhas amigas, falei, gente, olha, eu tô indo embora do rolê, que eu vou, né, me divertir um pouquinho. E aí, enfim, fui embora pra minha casa, me troquei, tomei um banho, avisei ele que eu tava pronta. Aí ele chamou o Uber. Nesse processo todo de eu tomar banho, de chamar o Uber, gente, já era umas 4 horas da manhã, resumindo. Até eu chegar na casa dele, 4 e pouco, quase 5 horas da manhã. Ai, Yasmin, mas você foi mesmo assim? Gente, eu fui, eu já falei que eu sou muito da vagabunda. Antes eu era demais, entendeu? Hoje em dia eu não sou tanto. Na verdade, eu ainda sou. Mesmo casada, eu ainda sou, mas eu sou vagabunda só com meu marido, entendeu? E aí, enfim, gente, nesse dia eu dormi lá na casa dele, a gente ficou, conversou e tudo mais, enfim. E nessa época, tava perto de eu completar 18 anos, porque sim, eu era de menor ainda. E aí, depois da primeira vez que a gente ficou, a gente continuou conversando quando dava, né? Porque como a gente morava em cidade diferente, quando dava pra gente se ver, a gente se via, ficava e tudo mais. Mas aí, quando eu completei 18, eu falei, ai, gente, não quero mais morar em Indaiatuba. Eu tinha me mudado pra outra cidade porque minha mãe foi. E como eu era de menor, eu tinha que ir junto com ela, né? Mas eu, quando fiz 18, eu falei, o quê, bicha? Eu vou voltar pra minha cidade. E aí, eu falei pra minha mãe, mãe, ó, tô voltando pra Campinas. Tchau, tchau. E aí eu voltei, aqui eu arrumei um emprego numa academia da rede da Pano Bianco. E assim, eu sabia que ele treinava numa Pano Bianco. Só que, coincidentemente, a que eu tinha arrumado emprego era a mesma que ele treinava e eu não sabia. Então, consequentemente, a gente ficou mais próximos, né? E aí, quando eu trabalhava nessa academia, eu peguei o horário de fechamento. Então, eu ficava até 11 e poucas da noite na academia. E aí, ele mudou o horário dele de treinar pra ele fechar a academia junto comigo e eu não fechar ela sozinha, pra ele esperar o ônibus junto comigo, entendeu? Ele era um amor de pessoa, ainda é, né? Porque senão eu já tinha mandado ele capar o pé daqui. E entre a minha casa e a casa dele ficava mais perto dessa academia. Tanto que eu ia embora de ônibus, né? Porque era longe. E depois que eu pegava o ônibus, ele ia embora a pé. Mas enfim, como a gente começou a ficar mais próximo, conversar mais, porque eu estava trabalhando no mesmo lugar que ele treinava, né? A gente tava se vendo todos os dias. Aí a gente começou a dormir junto com mais frequência. E como ele morava com a mãe dele e eu morava sozinha, ele dormia um pouco mais aqui na minha casa do que eu dormia na dele. Então ele vinha pra cá de final de semana, quando era folga dele e tudo mais. Mas tinha um dia ou outro que eu ia dormir na casa dele durante a semana. Como a academia que eu trabalhava era perto e eu trabalhava só de tarde, só tinha que entrar no serviço às 5 horas da tarde. Então pra mim não atrapalhava nada eu dormir durante a semana na casa dele. E aí, enfim, teve um bendito de um dia que eu fui dormir na casa dele depois da academia. Enfim, gente, dormimos, normal, de boa. Aí no outro dia de manhã, era umas 5 horas da manhã. Gente, eu sonhei. Eu sonhei que eu tava no banheiro. Gente, que sonho dos infernos, né? Quem já teve um sonho desse entende. Que, nossa, você vai lá, tá lá no sonho, vê a privada, senta na privada. Aí quando você vai se aliviar, que você percebe que você não tá na privada, você tá na cama. E, gente, antes fosse na minha cama. Mas eu tava na cama dele. Ai, enfim. Aí, gente, sonhei. Aí eu acordei assim, vi que eu tava mijando na cama. Aí eu levantei assim o olho, eu demorei um tempo pra raciocinar onde é que eu tava. Aí quando eu olhei em volta, eu falei, esse não é meu quarto. E aí eu lembrei que eu tinha dormido na casa dele. Aí eu olhei pro lado, já pensando assim, Deus, por favor, tomara que ele não tenha acordado, que eu vou ter que inventar alguma coisa. Não sei, gente, eu vou inventar alguma desculpa. Porque, pô, eu tava na casa do menino, a gente não tinha num relacionamento ainda, entende? Gente, só sei que na hora que eu olhei pro lado, ele tava bem assim pra mim, ó. E eu assim, ó. E aí, bicha? Aí, gente, ele olhou pra mim e falou assim, por que a cama tá molhada? Aí eu assim, muda, estátua, ele, por que a cama tá molhada? Você mijou na cama e eu, ai, meu Deus, desesperada, gente. Aí, gente, não tinha o que fazer, eu não sabia onde enfiar minha cara. Eu falei, ai, eu sonhei que eu tava fazendo xixi na cama, desculpa. Aí ele falou, não, tá de boa, vai lá tomar banho que eu vou arrumar aqui, que não sei o que lá, que eu vou limpar aqui. Aí lá vai eu, gente, fui lá tomar banho, que eu tava com a roupa tudo mijada. Não sei por que eu mijei na roupa, gente, depois de véia, uma cavala véia mijando na cama. Aí eu fui lá tomar banho enquanto o menino limpava o meu mijo. E aí depois que eu voltei do banho eu falei, né? Falei, Pedro, não conta pra sua mãe que foi eu que fiz xixi na cama, por favor. Ó, fala que foi você, pelo amor de Deus. Pois bem, ele foi trabalhar, né? A mãe dele tava dormindo. Quando ele foi trabalhar, eu fui embora pra minha casa também. E aí depois a mãe dele mandou uma mensagem pra ele falando assim, por que o lençol, tem um lençol molhado aqui no chão? O que é isso? Aí depois ela mandou assim, é xixi? Aí ela falou, né? Ela falou, Pedro, você mijou na cama? E esse filho da puta, sabe o que ele falou? Ele falou assim, não, mãe, foi a Yasmin. Gente, juro, eu não sabia aonde enfiar a minha cara. Ai, vai ter que ter parte 2 desse vídeo, né? Já tá dando 10 minutos, que inferno. Nossa, falou demais.